Nós temos começado os nossos estudos de escatologia, lembrando da promessa que Jesus fez em Apocalipse. Bem-aventurados, isso é, felizes, satisfeitos, realizados, aqueles que ouvem, leem e praticam a palavra de Deus, e em especial, o livro de Apocalipse nos ensina muito sobre quem é o nosso Deus. Às vezes você é tentado a dizer, nossa, mas escatologia de novo? Bom, quero te avisar que vai até o final do ano, tá bom? Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós não falamos de temas. Nós falamos sobre a pessoa de Deus. E na área de escatologia, Deus se revela como o soberano, como aquele que controla todas as coisas. Então nós conhecemos o poder de Deus, o controle de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida da humanidade, estudando escatologia. Então, quando vier na sua mente escatologia de novo, não, fala, estou conhecendo ainda mais e profundamente o Deus que eu sigo. Ok? Esse livro é um livro excelente, você não encontra em livrarias, eu consegui por um preço bom, eu trouxe 10. Se você tem interesse, eu sei que muita gente tem, é um livro que vale a pena ler e de vez em quando reler, tá bom? É muito bom mesmo, eu consegui pelo valor de R$30. Então, se você tem interesse, escatologia e a vida de santidade, tá bom? Você paga do jeito que você puder, porque eu já paguei por eles, tá bom? Mas pensando em vocês e no benefício, eu tenho 10, se você tem interesse, você me procura, tá bom? Esse livretinho, ele é pequenininho, ele custa R$21. O Fernando é que lançou, ouça filho meu, 31 devocionais no livro de Provérbios, para adolescentes e jovens. E se o pai fizer junto, maravilha. Então ele vem com um texto bem formulado, com aplicação. O texto de Provérbios não está aqui, porque o texto de Provérbios é a própria Bíblia. Então aqui você tem uma boa explicação e uma boa aplicação. Ele diz que é para jovens e adolescentes. Eu digo, olha, os pais fazendo junto, se puder, vai ser muito bom. Eu comprei 15 ou 16 desse daqui, R$21, você também me paga como puder, caso você queira, tá bom? Para você poder assistir ou continuar assistindo os seus filhos e filhas. Vamos falar sobre Israel e a grande tribulação. Vocês estão percebendo que eu estou aproveitando esse tema, por isso que ele está um pouco mais demorado, para falar sobre a importância da interpretação correta das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Mas, infelizmente, ela deixa de ser quando você ou quando alguém a interpreta de maneira errada. Não se esqueça que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Fora do contexto. Entende? Então, a interpretação, a maneira como você interpreta as Escrituras, é que você vai ter a verdade absoluta na sua vida. Então, nós estamos investindo um tempo, relembrando alguns princípios de interpretação, e é por isso que nós temos várias linhas diferentes de pensamento sobre escatologia, sobre qualquer outras coisas das Escrituras, e é por isso que nós temos títulos diferentes de igrejas, porque as pessoas interpretam a Bíblia, né? Algumas de maneira correta e outras não. Então, a questão da hermenêutica, essa palavra, né? A interpretação das Escrituras é extremamente importante. Então, eu estou aproveitando esse estudo para mostrar para vocês como é que se interpreta, quando você estiver fazendo o seu devocional em algum outro tema. Tá bom? Então, nós estamos estudando sobre a grande tribulação. A grande tribulação faz parte de o dia do Senhor,
mas o dia do Senhor é muito mais do que a tribulação. E nós estamos comparando textos do Antigo Testamento com o Novo, para que a gente veja a harmonia que nós temos na palavra de Deus. E eu quero começar lendo uma afirmação que está no livro Princípios de Interpretação da Bíblia. E diz assim: a função do intérprete. Quem é o intérprete? É quem está lendo a Bíblia. Ok? O intérprete não deve, pois, poupar esforço algum para determinar o sentido exato, para expô-lo aos outros com toda a fidelidade e clareza possíveis. O dever do expositor é determinar e desenvolver o verdadeiro sentido dos escritos inspirados, sem acrescentar ou subtrair coisa alguma, e sem mudar esse sentido de qualquer forma. E eu quero dizer, todo mundo aqui é intérprete e todo mundo aqui é expositor das Escrituras. Quando você emite a sua opinião sobre qualquer assunto, eu vou falar da palavra de Deus, mas vocês sabem que eu digo que tudo é teologia, não é? Então, quando você emite qualquer opinião sua, você está sendo um expositor. Então, é uma preocupação que você deve ter, ok? Sobre o escritor original, isso é, aquele que escreveu, né? É importante que a gente entenda, né, o contexto histórico. Precisamos entender o máximo sobre o escritor, costumes, história, geografia, emoções e personalidade. E sobre os leitores originais, e aqui é o ponto fundamental, né? Compreender mais facilmente o que foi escrito, pois estavam dentro do mesmo contexto. Por exemplo, o que os leitores entenderam quando leram Gênesis 1? E criou Deus os céus e a terra. Primeiro dia, segundo dia. Isso foi escrito quando? Quando é que eles receberam essa informação? Ano 1700 antes de Cristo, provavelmente, escrito por Moisés. Na mente deles o dia tinha quantas horas? Então, toda essa tentativa, né, de reinterpretar a Bíblia para tentar satisfazer cientistas que não tem prova de quase nada, cuidado que eu estou dizendo, eu usei o termo quase, tá bom? Para não ofender, ok? Se perde, né, na questão de que a palavra de Deus é a verdade. Então, a interpretação literal implica em interpretar a profecia como o público original interpretou, dentro do seu contexto histórico, isso é, dentro daquela situação em que estavam vivendo. Então, de vez em quando, eu vou lembrar vocês de alguns princípios importantes que ajudam você, né, a entender claramente a Escritura e até a defender aquilo que você acredita, ok? Então, irmãos, há uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é Deus escrevendo para nós. Então, você vai ver verdades do Novo Testamento confirmados em detalhes no Novo Testamento e vice-versa. Por isso, a interpretação histórica, gramatical e literal, e o que é literal? Conforme aquele público que recebeu, né, a profecia, como é que ele entendeu naquele contexto dele? Ok? Deve ser usada para compreender profecias e para compreender qualquer parte da Bíblia. Então, nós estamos estudando há algumas semanas que o dia do Senhor no Antigo Testamento inclui a grande tribulação, e o que é a grande tribulação? É o derramar da indignação de Deus, na qual serão eliminados todos os descrentes da terra. Por quê que um dia todos os descrentes da terra terão que ser eliminados? Existem vários motivos, mas quem ouviu as duas mensagens do Salmo 117, aquele longo salmo, nós vimos que todas as pessoas são convocadas por Deus, são ordenadas por Deus a adorá-lo. Não adorar a Deus é um pecado. Não reconhecer, não ter gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos dado, para crente e para descrente. Isso é um dos motivos, não é? A segunda vinda de Cristo, Ele vem e
um dos motivos é punir todas as nações. Por quê? Porque todas ou cada nação tem a sua constituição, tem as suas leis. E você vai observar que as leis são completamente, a maioria delas, opostas à Constituição divina. O Criador, que nos criou, diz para nós o que é certo, o que é errado, o que é excelente e aquilo que deve ser jogado fora. E cada um está vivendo do jeito que é, e as próprias nações criam as suas constituições contra Deus, e Deus é Deus. Elas estão pecando, e o salário do pecado sempre será a morte. Deus oferece gratuitamente a salvação, a oportunidade de arrependimento, e quando as pessoas não se arrependem, elas precisam ser punidas de acordo com a gravidade do pecado delas, e a gravidade do pecado delas sempre está relacionado contra quem é o pecado, e o pecado é contra o ser mais poderoso, bondoso, misericordioso, mas também justo do universo. O dia do Senhor inclui, então, a segunda vinda de Cristo e inclui também o reino milenar. E o reino milenar não é o reino eterno. É importante fazer essa distinção. Então, o reino milenar de Cristo no planeta Terra vai acontecer antes do trono branco, e nós já falamos um pouco sobre isso, vamos falar depois mais. Ele vai instaurar o seu reino milenar, ok? E depois do reino milenar haverá o julgamento do trono branco, e depois do trono branco é que Apocalipse mostra que vai ter o reino eterno. Então, uma clara distinção. E é muito importante nós entendermos isso nas Escrituras. Então, o dia do Senhor é um período grande que inclui a grande tribulação, mais 1000 anos reinando sobre o planeta Terra. E aí tem algumas contas mais intrincadas que, se vocês comprarem esse livro, vocês vão entender melhor. Nós já ensinamos isso também no acampamento e na apostila também tem, ok? Mas, irmãos, nós estamos estudando a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, o controle absoluto que Deus tem sobre a vida de todos. Então, nós estamos estudando o fato de que o dia do Senhor inclui a segunda vinda do Messias, Jesus Cristo, para reinar literalmente sobre as nações. Eu vou falar sobre o milênio de maneira mais detalhada para frente. Mas é importante introduzir o assunto do milênio aqui. Por quê? Porque faz parte do dia do Senhor. E a tribulação sobre as nações e sobre Israel é uma preparação para a vinda do Senhor, para ele reinar aqui no planeta Terra. Então, existem vários fatos históricos que devem ser levados em consideração quando nós estudamos as Escrituras, para que possamos interpretar corretamente tanto a grande tribulação como o milênio. Então, na semana passada, ou retrasada, nós falamos desse primeiro fato histórico. A promessa de Zacarias sobre a vinda do Messias, sobre a punição, no planeta Terra e sobre um reinado, ok? Foi feito num contexto histórico. Lembra que nós lemos, no 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor, ao profeta Zacarias, e ele estava profetizando para aquela nação, que estava sendo, naquele momento ela era escrava, debaixo da bota desse rei perverso, que foi foi usado por Deus, inclusive, para começar a permitir que o povo de Israel voltasse para a sua terra. Então, existe um contexto histórico. E veio uma promessa, então essa promessa ela precisa ser cumprida aonde? Na eternidade ou precisa ser cumprida na história de Israel? E quando fala na história de Israel, envolve todas as nações. Alguns teólogos, eu afirmo a mesma coisa, e dizem, olha, Israel é o relógio de Deus, porque tudo agora gira em torno de Israel. Nós temos que estar atentos sobre o que está acontecendo em Israel. Então,
é algo histórico, é uma promessa de libertação para o povo de Israel, e essa libertação vem através de um rei. Esse rei vai reinar sobre Israel e vai reinar sobre as nações que oprimiram Israel. Isso precisa acontecer. O segundo fato histórico, muito importante, ao prometer que o Messias virá para reinar sobre Israel e as nações, Zacarias cita intervenções divinas em favor de Israel, ocorridas no passado. Coisas que aconteceram na vida de Israel. É assim, você viu? Aconteceu isso, então isso vai acontecer novamente, numa proporção maior. E nós temos que usar isso na nossa vida. Lembre-se quantas vezes você ficou angustiado, preocupado por algo que estava acontecendo na sua vida. Aí, provações, e você orou, e Deus livrou você das provações. Você continua vivendo aqui no planeta Terra. Amanhã ou depois, você vai enfrentar novas provações. E Deus não nos ordena olhar para trás? Você já passou por isso, eu já te socorri no passado. Isso te dá esperança e segurança para essa provação agora, no tempo presente, que Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, Ele vai se fazer presente. Ele está fazendo a mesma coisa para a questão de Israel. E lá em Zacarias, no versículo 3, nós temos esse versículo extremamente importante. Então sairá o Senhor, olha só, futuro, interpretação gramatical, pelejará, futuro, contra essas nações, e agora Deus vai lá para o passado. Como pelejou no dia da batalha. E agora os israelitas estão falando, espera aí, que peleja foi essa que o Senhor já pelejou por nós? E eu citei algumas. Eu citei a divisão do mar, a fuga do Egito. Não é? Será que os israelitas não foram levados a pensar nisso, aquilo que aconteceu de verdade, milagre de verdade, mas que aconteceu dentro da história? Não é? E eu citei para vocês um acontecimento, será que foi aquele de Josué, quando foi lutar contra aqueles 5 reis? E eu quero ler esse texto com vocês, porque ele é extremamente importante para nós hoje. Josué, capítulo 10, versículo... Abre lá, Josué, capítulo 10. E eu quero ler esse texto, eu vou pular alguns versículos, lógico, mas vamos ler como um ato de louvor e adoração ao nosso Deus. Como o Salmo 117 nos ordena muitas vezes. Né? Então, aqui está Josué lutando agora contra 5 reis que se reuniram. Diz, olha, sozinho a gente não vai, né, destruir essa nação de Israel. E eles estão aqui, e eles estão invadindo, e eles estão conquistando. Então, se a gente não se unir, a gente vai ser engolido por eles. Então, veja bem, 5 agora se juntam, o exército de 5, e vai lá pelejar contra Israel. Versículo 8. Disse o Senhor a Josué. Bom, gente, é aqui, aqui começa o ponto. Disse o Senhor. O que o Senhor tem dito para você quando você está passando por provações? Você vai para a Bíblia? Ou você fica perdido, pensando na provação, preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro? O seu olho só está no problema, só está no sofrimento, só está na dúvida. Vai ver o que o Senhor diz. Porque aquilo que o Senhor diz vai resolver a sua vida. Então, disse o Senhor a Josué, não os temas. Por que Deus precisa avisar Josué para ele não ter medo? Medo faz parte da nossa vida, não faz? É uma realidade. Então, você quer lidar com os seus medos? Vai procurar o que o Senhor diz para você, na palavra. Porque nas tuas mãos os entregarei. Nenhum deles te poderá resistir. Versículo 10. O Senhor começa a mostrar como é que ele agiu.
o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu. O Senhor fez isso. E os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Foram mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Um parênteses aqui. Quando você abre Apocalipse, você vê Deus dizendo que ele vai fazer isso de novo. Não somente numa região, mas no planeta. Se isso foi literal, por que não é literal o que nós temos em Apocalipse, por exemplo? Continua. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor os entregou os amorreus em suas mãos ou nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Uma ordem. Josué deu essa ordem. É interessante que Josué não recebeu de Deus essa informação. Não foi Deus falou a Josué, a hora que você vê que começou a escurecer um pouquinho, dá a ordem que eu vou seguir. Não. Ele confiou que Deus disse que Deus ia entregar. Deus fez uma promessa para ele: eu vou entregar todos eles na sua mão. E Josué está vendo o dia escurecer e fala: não vai dar tempo. E ele simplesmente, se Deus falou, só tem um jeito agora. Lógico, movido pelo Espírito Santo. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Por que motivo? Pelo mesmo motivo que Zacarias disse que Deus vai mandar o Messias. Porque o Senhor pelejava por Israel. E no versículo 42, Josué termina, e diz: e de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Quando você ouve isso, você associa, por exemplo, a grande comissão, que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Você associa as promessas, de que não há provação ou tribulação que você não possa suportar, pelo contrário, juntamente com a provação ou com a tentação, Ele vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Gente, nós não estamos estudando escatologia, nós estamos estudando o nosso grande Deus, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Entende? Quando nós estudarmos qualquer assunto sobre as Escrituras, busque conhecer Deus, porque se está escrito, significa que Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida, usando métodos diferentes. Mas Ele está fazendo. Você não sabe quantos milagres sobrenaturais aconteceram para a gente estar aqui reunido hoje, para Satanás não ter nos matado. Você não sabe que guerra que aconteceu, mas aconteceu. No final da sua vida, no final da vida de Josué, grande líder, general, conquistou grande parte, na verdade, ele conquistou aquela região depois dele.
Israel se acomodou, você vê a história de Juízes, a triste história de Juízes, né? Perde, ganha território, ganha território. Só foi ao ganhar mais território com Davi. Mas Josué cumpriu a missão dele. Aquilo que Deus havia entregue para ele, né, realizar, né, no poder de Deus. E lá em Josué capítulo 23, versículo 3, diz: E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus, todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. E agora, depois de alguns séculos, ano 500 e pouco, Israel desobedeceu a lei, foi levado cativo. Deus avisou que eles iam ser levados cativos. Antes disso acontecer, em Deuteronômio, no ano de, vamos supor, 1700, Deus já avisou: se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados, a terra de vocês vai produzir coisas maravilhosas, mas se vocês me desobedecerem, eu vou mandar pessoas de outra nação invadir, vocês vão ser levados cativos. E aquela famosa história, aquela famosa frase, afirmação, né? Agora vocês escolham o que vocês vão seguir, se vocês vão obedecer ou me desobedecer. E Deus diz: escolham a obediência. E agora, no ano 590, antes de Cristo, eles desobedeceram, foram levados cativos, eles estão experimentando na carne a promessa da maldição, já haviam experimentado na carne a promessa de bênção. Deus moveu a história, moveu Nabucodonosor, agora está movendo Dario, o Império Medo-Persa e tudo mais, mostrando na história. E agora Zacarias faz uma promessa para eles, dentro da história. E do versículo 3, né, diz: Então sairá o Senhor à peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Qual dia? Bom, eu tenho aquela que eu acredito. Eu acredito que é aquela que libertou o povo do Egito. Mas eles podiam estar discutindo, eles estariam discutindo o quê? Quando o Senhor demonstrou mais poder? É isso que eles estariam discutindo. Eles estariam discutindo: nossa, quão poder é necessário para fazer o sol e a lua parar, né? O mar se aquietar, porque eu não entendo muito bem dessas coisas, mas dizem que, né, é a lua que determina marés. Então, o que acontece se tudo parar? Se é que parou. Quantas leis da física Deus simplesmente disse: eu mando aqui, ó. Quantas leis da física ele diz: agora tudo isso aqui está debaixo agora é a minha lei, é o meu poder que vai sustentar tudo isso daqui. Como aconteceu? Eu não sei, mas aconteceu. E existem livros históricos da antiguidade que falam desse dia, cada um do seu jeito. E nós não precisamos. E se não tivesse escrito em lugar nenhum, eu ainda ia acreditar, porque a Bíblia diz que aconteceu. É a palavra de Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que, para que aconteça tudo aquilo que Ele planejou, ele tem que controlar a sua vida, a minha vida e a vida de cada pessoa em todo o universo. Desde o mais pio até o mais ímpio, está tudo debaixo do controle de Deus. Entende? É o que a Bíblia diz. Então, fato histórico. Terceiro fato histórico, literal. Deus prometeu que o Messias virá para reinar sobre Israel e as nações. Não é só sobre Israel, não. Ele tem que reinar sobre as nações. Zacarias afirma a vinda do Messias pisando no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, versículo 4 em diante: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Será. Está falando de algo futuro, né? Para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Esse vale aqui vai acontecer, não aconteceu ainda.
Quando Jesus voltar, ele vai mudar geograficamente o planeta Terra. Alguns afirmam que vai voltar a ser muito parecido com aquilo que era o Éden, que inclusive essas grandes catástrofes que vão acontecer na grande tribulação, é para aplanar um pouco mais o planeta Terra, inclusive mudar a questão de temperatura, então não vai ter mais, né, esses lugares congelados, alguns acreditam nisso. É quase algo parecido com o Éden, quase. Porque quem é que vai reinar com Cristo? Todos aqueles que confiaram em Cristo vão ressuscitar e vão reinar. Eu pensei, onde é que vai caber tanta gente? Eu raciocino, eu vejo, 8 bilhões, eu sei que tem muito espaço ainda, mas comece a imaginar todos os salvos, né? Começando com Adão, porque começa ali, não começa? Os salvos ressuscitam para participar do reino milenar. E não estou falando do reino eterno, não. Estou falando do reino milenar. Aí, a minha cabeça pira. Entende o que eu quero dizer? Será que isso é literal? O planeta continua do mesmo tamanho. Não é? Aí, conversando com uma pessoa que pensou mais do que eu, falei, Pierre, por que não? Né? Tem tanta água na Terra e essa água só veio existir depois de Noé. Não é verdade? Mudou a geografia, o dilúvio. Por que não? Antes disso tudo, né, a Terra tinha uma temperatura quase igual em todos os lugares. Então, na Sibéria, vai ter verão. Então, espaço tem. Bom, mas eu tenho que interpretar literalmente. Entende? Porque é uma promessa literal. Eu tenho que acreditar que Deus vai fazer o que precisa ser feito. Porque Ele disse que isso tem que acontecer. Mesmo que a minha mente, mesmo que a minha lógica, eu tenho que me submeter à lógica das Escrituras. Ele está dizendo, vai acontecer. Né? Então, um grande vale, né? Um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Diz que é um vale de mais de 140 quilômetros. Ok? Fugirão como fugiram. E olha agora, uma informação histórica. Como fugiram do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Ele está falando de o quê? Um século antes, as pessoas conseguiam lembrar disso, ou estava escrito em algum lugar. Isso aqui vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu, literalmente. Aconteceu um terremoto nos dias desse rei. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Tem que ter lugar para esses santos. Somos nós, a igreja arrebatada, o pessoal que se converteu durante a tribulação, pessoas vão se converter e vão morrer. Todos os salvos do Antigo Testamento, todos eles são santos. Entende? Naquele dia não haverá calor nem frio. Deus controlando tudo. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro. Aconteceu, né? Uma amostra grátis lá com Josué. Um dia que o Senhor conhece, naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, outra metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Irmãos, e aqui ele não está falando do reino eterno só não. Ele está falando do Messias que vai reinar sobre as nações. No Novo Testamento, nós temos, e vocês sabem, né, textos que confirmam que Jesus vai voltar e pisar no Monte das Oliveiras. Esse texto de Atos aqui, lembra?
mais de 500 irmãos, né? Jesus reúne depois da ressurreição, depois, né, da festa do tabernáculo, ele vai subir. Ele reúne lá, né, uma multidão de seguidores, e aí eles veem lá Jesus subindo, vendo, coisa física, né? E aí, 2 varões disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês no céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras, porque é lá que eles estavam, para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Jesus tem que pisar do jeito que ele subiu. Só que quando ele pisar, o barulho vai ser diferente. Entende? Ele vai fazer isso, ele é Deus. Apocalipse confirma a profecia feita por Zacarias, no qual Jesus voltará, julgará as nações e reinará literalmente sobre todas as nações com vara de ferro. Significa que ele vai reinar num período em que ainda vai existir o pecado. No reino eterno não existe mais pecado. Mas no milênio existe pecado. Eu só vou fazer uma ilustração. Imagine que a nossa igreja sejam os únicos moradores do planeta Terra, salvos pelo Senhor Jesus. Ainda pecamos? Então, o milênio vai ser assim. Todo mundo que entrar no milênio, tudo parecido com a gente. Pessoas salvas, que confiam em Jesus como Senhor e Salvador, que tem a palavra de Deus, tem o Rei, mas ainda tem a natureza pecaminosa. E tem as lutas que nós temos hoje. Apocalipse, capítulo 19, 1 até capítulo 20, versículo 6. Eu não vou ler todo ele, mas eu vou ler os principais versículos. De sua boca sairá uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele está falando de nações verdadeiras, Itália, Portugal, Brasil, Japão, e diz, e as governará. Então não é só isso. E vai governar com cetro de ferro. E a gente entende essa figura de cetro ou vara de ferro. Ele tem que lidar com pecadores ainda. Entende? Ele vai ser misericordioso, mas também vai ser justo. Ele vai mostrar como é que se reina, né, no planeta Terra debaixo do pecado e ainda ter um reino justo, sem nenhum tipo de injustiça, seja ela injustiça social, seja ela qualquer outro título que você quer dar. No milênio vai ser assim, não vai ter. É um reino perfeito, né? É mostrar o amor de um governante pelos seus governados. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Senhor Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que esse título? É para reinar sobre reinos humanos. Versículo 20, capítulo 20, versículo 1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e o lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminem os 1000 anos. Até significa o quê? Que depois ainda vai ter nações com coração, velha natureza e tudo mais, e de não convertidos, que serão enganados. Então, tem que ter esse reino físico, está aqui, simples. Zacarias falou, Apocalipse, né? Está confirmando através de João. Está aqui. Qual outra interpretação que a gente vai dar? Pensa bem nisso.
Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quando você ouve essa palavra "é necessário", significa Deus tem um plano e esse plano vai ser cumprido. Do mesmo jeito que era necessário um Judas traidor no meio dos não traidores, porque havia uma profecia a respeito disso. Entende? Como também era necessário que Israel rejeitasse o Messias para que a igreja nascesse. Mas o plano continua. Israel faz parte do plano de Deus. É necessário. Jesus vai reinar sobre as nações, isso é, sobre todas as nações. E o que significa reinar? Aí, gente, a Constituição é uma só. Entende? O Rei dos Reis vai dizer, ó, é assim, ó, eu sou rei sobre todos vocês. É assim que vai ter que ser. E se não for, tem uma vara de ferro aqui. Entende? E vai acontecer por quê? Um grande problema de uma nação não é o cabeça da nação. Ele pode fazer parte do problema. Né? Mas e os seus assessores corruptos? Por isso que a Bíblia diz que nós vamos reinar com ele. Sem a velha natureza, nós somos pessoas incorruptíveis. O que o rei determinar, a gente vai cumprir. E vai fazer com que outros cumpram. E não vai ter propina. Entende? Não tem essa conversa. Seremos perfeitos, incontaminados pelo pecado. Vamos ter que lidar com o pecado dos outros. Ok. Isso significa que vai ter conversão também durante a grande tribulação. Já falamos e vou repetir isso mais para frente. Também significa que essas nações serão compostas de pessoas convertidas, mas como eu digo, né, ainda com a velha natureza. Vão reproduzir filhos, e nós sabemos, né, filhos de pais zelosos, às vezes aparece aquele que é rebelde, aquele que não vai se converter. Faz parte da vida. Né? Então, isso vai acontecer, e as pessoas vão ser julgadas civilmente, de acordo com a Constituição do Rei dos Reis, que agora todas as nações têm que seguir. É por isso que significa vara de ferro. Então, a gente vai estudar o milênio mais adiante com mais detalhes, ok? Mas é importante por quê? Porque Zacarias coloca o dia do Senhor, incluindo a tribulação e também o reino milenar. Observe essa leitura que faz parte aqui, né, desse contexto de Zacarias, né, esse sentido de interpretarmos que Jesus vai reinar fisicamente numa terra ainda com a presença do pecado, para a gente fazer distinção entre o reino eterno e o reino milenar. É diferente, ok? O Senhor será, Zacarias escreveu, profetizando para o povo de Israel, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, de Gebá a Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Ele está dando um monte de informação que para o israelita isso faz sentido. Ele olha por trás, aquela porta ali, até ali, nossa, a porta dela vai lá, ele está falando tudo isso. Né? E será habitada e nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Ninguém mais vai querer invadir. A última invasão não vai dar tempo nem do pessoal respirar. E, irmãos, ele não está falando da Nova Jerusalém, não, viu? Porque a Nova Jerusalém é uma outra Jerusalém que desce do céu. Ele está falando dessa Jerusalém, no planeta Terra, que eles conheciam, e diz, olha, isso aqui tudo vai ser restaurado. E é de lá que o Senhor vai reinar. Então, Jerusalém está sempre atacada. Hoje mesmo ela está lá dividida e assim por diante. Então, o conceito aqui é que o que Deus vai fazer lá não vai mexer.
Ele vai renovar, a Bíblia diz que vai ter novos céus e nova terra. Mas aqui está dizendo que, de alguma forma, Jerusalém não vai receber esse impacto. Se Deus vai colocar uma bolha lá, é uma promessa. É uma promessa. Você já tentou colocar fogo? Fogo é fogo, né? Mas já tentou colocar fogo no seu jardim, mas para não pegar em todo o seu jardim? Dá para fazer. Eles fazem uma valeta, colocam água, você faz... Né? Bom, nós estamos falando de um Deus que mandou Sol e Lua parar, gente. E parou, e o planeta continuou vivendo de maneira normal. Eu interpreto simplesmente assim, ela jamais vai ser destruída. Não é? Agora, se nós vamos pegar o novo céu e a nova terra e vamos dizer, bom, Jerusalém não foi destruída pelo Senhor, ela foi renovada juntamente com novos céus e nova terra, tá bom. Se a gente vai interpretar, ela nunca mais vai ser destruída por ninguém. É só o próprio Deus, entre aspas, que vai fazer alguma coisa aqui. Entende? Quer dizer, ninguém vai fazer com Jerusalém o que fizeram até agora. Né? Por quê? Porque o Senhor é que está protegendo. Então, a minha interpretação, ela não vai ser mais destruída. Por ninguém. É a cidade do nosso Deus. E não é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é outra, que ela aparece, inclusive, depois do milênio e assim por diante. Ok? Mas a gente vai estudar Apocalipse, a gente chega lá. E também continua aprendendo. Né? Então, o Raul foi testemunha, né? Estivemos, graças a Deus, na ABCB, e lá chamei o Edson, vamos conversar aqui, porque tem coisa aqui que eu preciso entender melhor. Né? E tem coisas que ele falou que eu estou pensando, né? Até agora, né? Porque a gente não fica... A gente vai estudando mais. Estou aprendendo. Fala, Raul. Sim. Ok. Então, gente, é uma profecia. Nós temos que entender que existe só uma forma de interpretar as Escrituras. É muito importante que a gente entenda isso. Ok? E, de acordo com a interpretação, a gente vai, entre aspas, né, receber a bênção, ou não. Eu não vejo outra forma de como a Bíblia foi escrita, para quem foi escrita, no contexto em que foi escrito. Vendo ainda a revelação de Apocalipse, porque Apocalipse deixa bem claras as distinções entre o reino milenar, depois o trono branco e só depois o reino eterno. Novos céus e nova terra só aparece depois do reino milenar. Eu sou literal em reino de 1000 anos, eu sou literal. Se alguém chegar e falar para mim, olha, eu não acredito que é 1000 anos. Eu digo, você acredita no quê? Não, eu acredito que vai ser um período longo. Tá, eu não vou brigar com ele por causa dos anos. Lógico que eu não vou. É literal. A Bíblia diz que é um lago de fogo e enxofre. Que o fogo é que simboliza um tipo de dor que afeta o corpo como um todo. Estou dizendo isso porque quando eu fui capelão, lá no Hospital das Clínicas, né, quando a gente entrava na área dos queimados, a gente via o que era sofrimento. Quando eu entrei ali, eu entendi a literalidade do sofrimento. Entende? Agora, se vai ficar queimando fogo, eu não vou entrar nesse esquema, eu vou dizer, é o mesmo sofrimento, né, físico do fogo, então dá para imaginar, ok? Acrescentando todo o sofrimento e todas, agora eu vou usar um termo aqui, tá bom? E todas as doenças da alma, isso é, tudo que veio depois da queda. Então imagine uma pessoa experimentando medo sem fim, desespero sem fim, ódio sem fim. Imagine tudo isso. Pessoa experimentando, né? Rangendo os dentes, olhando para Deus, não aceitando a condenação. E aquela raiva de Deus que não vai mudar Deus. Aquela raiva das pessoas que estão lá com Ele. Raiva, entende? Dá para a gente... Então, eu imagino o inferno o seguinte, ó,
pega todos os efeitos do pecado que nós experimentamos aqui com graça. Entende o que é experimentar com graça? Com a dose infinitamente inferior do que deveria ser, por causa do nosso grande Deus. E a punição eterna é, bom, agora acabou, não tem mais graça nenhuma. É inferno. É sofrimento. É o que eu posso dizer, porque isso está na Bíblia. Né? Agora, se alguém vai me apertar, é fogo mesmo, tal? Bom, por que não? Por que não? Deus é que vai fazer aquele corpo imortal, sentir todos os efeitos da... Por que não? E se não tiver fogo de verdade e queimar, já pegou taturana que queima? Já pegou algum bicho que te pica e queima? Ué. Né? Ok. Eu vou terminar rapidinho, só mais um texto de Zacarias. A profecia de Zacarias, ele só faz sentido, eu creio, se nós interpretarmos que Jesus vai reinar fisicamente no planeta Terra, ainda com a presença do pecado. Por isso que eu estou dizendo, não pode ser aplicado ao reino eterno. Versículo 12. Esta é a praga. Que é que a gente pode associar? Quando fala de praga, esse povo olhava o que aconteceu lá no meio do Egito. Não, é automático, não é? Imagina o povo de Israel. Falou em praga, primeira coisa que vai vir na mente deles, é o Egito. Ok? Então, para mim, tem a ver com muita coisa que vai acontecer na grande tribulação. Essa é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e a sua língua apodrecerá dentro das suas bocas. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causadas pelo Senhor. Cada um atacará ao que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Essa batalha, irmãos, ela é muito parecida com a batalha de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Que é diferente da batalha de Apocalipse capítulo 20. Então, tem uma batalha em Apocalipse capítulo 19, tem outra batalha em Apocalipse capítulo 20. A de capítulo 20, Jesus vai derrotar as nações, descendo fogo do céu, consumindo. Mas capítulo 19 tem uma outra batalha, diferente. Está lá na Bíblia. Ok? E rapidinho, Zacarias profetiza o reino messiânico, terreno literal, no qual, isso ainda não aconteceu, olha, observe isso, no qual todas as nações prestarão adoração ao Rei Jesus, e aquela que se negar, e ele aponta quem vai negar, tem mais essa ainda, aquela que negar, e Deus diz quem vai se negar, algumas delas, ok? Vai perder bênçãos materiais, que era o que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se a nação obedecesse a Deus, ela prosperaria como? Materialmente. Entende? E vai acontecer de novo. Zacarias 14, 16 a 19. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, futuro, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Agora, a festa do tabernáculo não é só para o judeu, não. Todas as nações vão ter que vir. Imagine aí a migração. Não é? Se alguma das famílias da terra... Bom, então estamos falando de um período em que o pecado ainda existe. Se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela chuva. Deus vai falar, agora, lá, pode escolher a nação que você quer, tá bom? Escolhe uma aí. Lá, não vier, não vai chover. Vai passar fome. Entende? Ele continua dizendo,
Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga, não é só chuva que vai faltar, não. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios. E o castigo de... Já está profetizando que o Egito vai pisar na bola de novo. Parece Pierre, algumas vezes. Entende o que eu quero dizer? Vai pisar na bola de novo. Não é? Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Não pode ser o reino eterno aqui, gente. O reino eterno é reino eterno, só tem salvo, corpo glorificado, o pecado não mais existe, novos céus e nova terra. Temos que fazer uma distinção. E você não vai encontrar na história isso acontecendo. E para acontecer, Jesus tem que voltar fisicamente. A igreja não vai cumprir isso. Entende? A gente dá mancada na ceia do Senhor, tomando, às vezes, de gente que não devia tomar, ou sem fazer o que Deus mandou. Se a gente sofresse praga... Bom, Corinto sofreu. Então, aqui o pecado continua existindo, é lógico, sob o controle de Deus. Alguns vão se recusar a reconhecer Jesus como Senhor, como Rei soberano, e nesse período vai ter praga sobre os rebeldes, mas tudo debaixo do controle de Deus. Ao meu ver, essa profecia só faz sentido se a gente interpretar que Jesus tem que voltar do mesmo jeito que subiu, com aquele corpo que o pessoal apalpou, o corpo atravessou parede, mas comeu, não me explico, não sei, mas aconteceu, Jesus mostrou isso. Esse corpo ficou 40 dias, né, depois da ressurreição, com eles, os animando, e vai voltar desse jeito, e vai reinar sobre todos os seres humanos. Por quê? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o último Adão. Ele vai cumprir aquilo que Adão deveria ter feito e não fez, porque não confiou na palavra do Senhor. Mas Jesus obedeceu em tudo. Glórias a Ele eternamente. Amém. Se Jesus não voltar, e tomara que volte, na próxima semana eu vou continuar. Mas vocês entenderam por que está demorando isso daqui? Eu quero que vocês vejam Deus. Não é uma profecia. Nós estamos vendo Deus, estamos conhecendo o poder de Deus. Por isso que a profecia de Apocalipse diz, se você reconhecer esse seu Deus como Deus que está cuidando de você enquanto você está passando aqui no planeta Terra, você vai experimentar bem-aventurança, alegria, mesmo em meio às tribulações. Ele movimenta tudo para cumprir o plano dele. E Deus resumiu para a nossa vida, né, uma promessa em poucas linhas. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. O livro de esse livro escrito pelo pastor Edson Naves, Escatologia e a Vida de Santidade, aquele que começou a boa obra vai completar. Deus te dá e dá para nós uma certa liberdade, um limite. É que nem um pai que dá algumas liberdades para os filhos, até fazerem burrada. O pai, às vezes, não faz. Eles vão ter que aprender. Então, Deus nos dá uma certa liberdade. Sabe que liberdade? Se eu, Pierre, vou ser uma massa de pão, ou se eu vou ser um pedaço de ferro. Se eu vou ser massa de pão, você já sabe como que um padeiro, uma mulher, até um homem que gosta de cozinhar, ela pega aquela massa de pão com toda delicadeza para colocar naquele lugar e moldar. Mas se o Pierre decidir ser um pedaço de ferro, tem maçarico. Deus tem o maçarico dele. Tem martelo e marreta. E para quem conhece, né, material de construção, tem marreta desse tamanho, tem marreta desse tamanho. E agora tem marreta pneumática. Ok?
Então, que tudo isso nos ajude a entender. Temos um Deus misericordioso, sim, e graças a Deus por isso. Mas temos um Deus justo também, que nos exorta, né, a sermos obedientes a Ele, para a honra e glória dEle. E quando a gente é obediente a Ele, o maior beneficiado somos nós, porque Deus é inatingível. Ele quer que a gente seja obediente, porque Ele nos ama. É o melhor jeito de ter uma boa vida aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigada pelas Suas promessas e obrigada pela maneira como o Senhor se revelou para nós, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é muito mais do que está escrito aqui. Isso aqui é aquilo que a gente consegue alcançar, ó Pai querido, na nossa mente limitada. O Senhor não tem limites para o Teu poder. Não tem limites para aquilo que o Senhor pode fazer, ó Pai. Que nos momentos oportunos, naqueles momentos em que estamos sendo tentados, que Teu Santo Espírito tenha misericórdia de nós e nos lembre daquilo que nós estamos vendo a respeito do Senhor. E quando estamos experimentando as delícias também que o Senhor preparou para nós nesse mundo, que nós possamos olhar para o Senhor também, sabendo que é o Senhor que está nos dando, porque somos Teus filhos. Leva-nos, ó Pai querido, em paz para o nosso lar. Se o Senhor não voltar, que cada dia dessa semana nós possamos acordar e lembrar que devemos usá-lo para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência de vocês para comigo. Passei bastante do horário.